Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare por um momento. Respira fundo. Porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem comum. Não é mais uma palavra genérica que passa pelos seus ouvidos e some no ar. Não. O que eu tenho para te revelar neste momento foi guardado especialmente para você. Para este dia, para esta hora. Para este instante exato em que você decidiu clicar neste vídeo. Você já acordou em um dia comum e sentiu algo diferente no ar? Uma leveza inexplicável, uma expectativa que não tem origem em nada que você possa ver com os olhos? Você já chegou no começo de um mês novo e sentiu que alguma coisa estava prestes a mudar, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário? Você já olhou para o calendário e sentiu que aqueles primeiros dias tinham um peso diferente, uma atmosfera que parecia carregada de possibilidade? Essa sensação não é fruto da sua imaginação. Ela não é ilusão. Ela não é coincidência. Essa sensação é eu. É a minha voz sussurrando dentro do seu espírito, avisando que algo está se movendo, que algo está sendo preparado, que algo está chegando. E eu vim aqui hoje, através dessa mensagem, para te explicar exatamente o que está acontecendo nos bastidores da sua vida nesses 3 primeiros dias do mês que se inicia. Você precisa entender uma coisa que a maioria das pessoas nunca percebe. O tempo não é neutro. O tempo não é apenas uma sequência de horas e dias que passam sem significado. O tempo foi criado por mim e, assim como tudo que criei, ele carrega propósito, ele carrega intenção, ele carrega ordem. Desde o princípio, quando separei a luz das trevas, quando dividi as águas da terra seca, quando coloquei o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, tudo isso foi feito com precisão, com sentido, com um plano que vai muito além do que os olhos humanos conseguem enxergar. E dentro desse plano existem momentos que eu marquei, momentos que eu separei, momentos que eu enchi com a minha presença de uma forma especial. Os 3 primeiros dias de cada mês são um desses momentos. São dias que eu olhei desde a eternidade e disse: é aqui que vou agir, é aqui que vou surpreender, é aqui que vou mostrar ao meu filho, à minha filha, que eu sou fiel, que eu sou real, que eu nunca me esqueci deles. Mas você precisa estar atento, você precisa ter os olhos e os ouvidos do Espírito abertos. Porque o inimigo também sabe o que esses dias representam, e ele vai fazer de tudo para que você passe por eles dormindo, distraído, desanimado, sem perceber que a bênção estava passando bem na sua frente. Eu não vim aqui para te dar uma mensagem bonita que entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu vim aqui para acordar algo dentro de você, para acender uma chama que talvez esteja fraca, para te lembrar de quem eu sou e de quem você é para mim. Você passa por dificuldades? Eu sei. Você sente que as portas estão fechadas? Eu vejo. Você já chorou no escuro pedindo uma resposta que parecia não vir? Eu estava lá. Cada lágrima sua foi guardada por mim. Cada suspiro de angústia chegou até o meu trono. E eu respondi: só que a resposta está chegando agora, nestes primeiros dias deste mês, de uma forma que vai te surpreender completamente. Então fica, não vai embora. Ouve cada palavra dessa mensagem com o coração aberto, porque o que está vindo para a sua vida é real, é concreto, é sobrenatural, e eu quero que você esteja preparado para receber. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece.
Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Deixa eu te explicar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o tempo. Desde que o mundo foi criado, o tempo sempre teve camadas. Tem o tempo que você vê, o das horas no relógio, dos dias no calendário, das semanas que passam numa velocidade assustadora. E tem o tempo que eu vejo, o tempo dos propósitos, o tempo das promessas, o tempo das viradas, o tempo das bênçãos que amadureceram e estão prontas para serem colhidas. A maioria das pessoas só conhece o primeiro tipo de tempo. Elas vivem escravas do relógio, presas à pressão do dia a dia, correndo de um compromisso para o outro, sem nunca parar para perceber que existe uma dimensão mais profunda do tempo, uma dimensão que eu governo completamente e dentro da qual eu movo as peças da sua vida de um jeito que você ainda não consegue ver com clareza, mas que vai ficar evidente em breve. Desde o começo da criação, o número 3 teve um peso especial. No terceiro dia da criação, eu mandei as águas se ajuntarem e a terra seca aparecer. Foi no terceiro dia que a vida vegetal surgiu pela primeira vez. As sementes brotaram, as árvores cresceram, a terra deu seu primeiro fruto. O terceiro dia foi o dia em que a promessa se tornou visível. O dia em que o que estava escondido nas profundezas da terra veio à superfície. E não foi por acaso. Foi por escolha minha, foi por design meu, porque eu sou um Deus de ordem e tudo que faço carrega significado. Pensa comigo, quando José estava na prisão no Egito, injustamente preso, esquecido por aqueles que ele havia ajudado, foi no terceiro dia que o faraó teve um sonho que abriu as portas para a sua libertação. Não foi no primeiro dia, não foi no 10º dia, foi no terceiro. Quando Jonas estava no ventre do grande peixe, clamando arrependido, certo de que estava perdido para sempre. Foi no terceiro dia que o peixe o vomitou em terra seca e ele recebeu uma segunda chance. E quando o meu próprio filho, quando Jesus, foi colocado no sepulcro, cercado por pedras, selado pelo que parecia ser o fim definitivo de tudo, foi no terceiro dia que ele ressuscitou, que a morte foi vencida. Que a vitória foi declarada de uma vez por todas. O terceiro dia é o dia da manifestação do que estava escondido. É o dia da virada. É o dia em que o que parecia impossível de repente se torna real diante dos seus olhos. E eu estou te dizendo algo importante agora. Os 3 primeiros dias do mês que se inicia não são dias comuns na sua vida. Eu os marquei, eu os preparei. Eu os enchi de possibilidade, de graça e de bênção, de um jeito que você ainda não consegue mensurar. Mas eu quero que você chegue nesses dias com os olhos abertos, com o coração preparado, com a fé afiada. Porque o que eu tenho reservado para você nesses dias pode mudar o curso inteiro do seu mês. E mais do que isso, pode mudar o curso inteiro da sua vida. Existe uma tendência muito perigosa que eu observo em muitos dos meus filhos. A tendência de deixar os primeiros dias do mês passarem como se fossem qualquer outro dia. Você acorda, se preocupa com as contas do mês, sente o peso das responsabilidades, olha para o que falta e esquece de olhar para o que está chegando. Você deixa a ansiedade do início do mês consumir o tempo que eu preparei para que você recebesse. E assim, sem perceber, você fecha a porta para a bênção que eu estava trazendo. Não quero que isso aconteça com você dessa vez, não neste mês, não nesses 3 primeiros dias que eu já preparei especialmente para a sua história. Você precisa entender que a bênção não vem para quem está com o coração fechado de tanto peso. Ela vem para quem, mesmo carregado, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, olha para o céu e diz: eu confio, eu acredito, estou de portas abertas. Isso é o que eu preciso de você agora, não perfeição. Não uma fé sem dúvidas, apenas a decisão de abrir o coração e dizer: eu estou disponível para receber o que vem de Deus, porque o que vem de mim nesses dias não vai entrar pela força,
não vai arrombar a porta do seu coração. Eu sou um cavalheiro. Eu sempre bato antes de entrar, e eu estou batendo agora, através dessa mensagem, pedindo que você abra, que você deixe eu entrar com tudo que eu preparei para você, com a provisão que está pronta, com a virada que está selada, com a bênção que tem o seu nome escrito desde antes de você nascer. O tempo de Deus é preciso. Ele nunca atrasa e nunca antecipa. Ele chega exatamente quando precisa chegar. Não quando você quer, mas quando você precisa. E eu te digo com toda a autoridade do céu, você precisa agora. Você está pronto agora. E o que eu tenho para você está chegando agora, nesses primeiros dias, com uma força e uma intensidade que vão te deixar sem palavras. Fica atento. Mantenha os olhos abertos, porque a manifestação está mais perto do que você imagina. O que estava enterrado está prestes a brotar. O que estava no terceiro dia está chegando. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero te levar para dentro de algo que vai exigir que você use não apenas a mente, mas o espírito. Porque o que eu tenho para te revelar agora existe numa dimensão que vai além do que você pode calcular, planejar ou prever. Existe numa dimensão onde eu já opero antes que você sequer comece a orar. Uma dimensão onde o que ainda não aconteceu na sua vida já foi planejado, já foi preparado, já foi separado com o seu nome. Você já pensou no que significa eu ser eterno? Não apenas muito velho, não apenas muito sábio, eterno. Isso significa que eu não experimento o tempo como você experimenta. Eu não estou esperando ver o que vai acontecer. Eu já vejo. Eu já estive no seu futuro e voltei. Eu já vi o final da sua história e posso te dizer com toda a certeza: o final é bom. É muito bom. Mas agora, neste mês, nestes primeiros dias, há um capítulo específico que está se abrindo e ele é cheio de provisão, de graça e de coisas concretas que vão mudar a realidade que você tem vivido. Deixa eu ser específico com você, porque eu sei que palavras vagas não te sustentam. Palavras bonitas sem substância não pagam conta, não fecham dívida, não curam coração partido. Então deixa eu te dizer o que está preparado. Primeiro, há uma provisão financeira que está a caminho. Não estou falando de uma migalha, de um trocado que mal resolve o imediato. Estou falando de uma movimentação real, concreta, que vai aparecer de uma fonte que você talvez não esteja esperando. Pode ser uma oportunidade de trabalho que vai surgir do nada. Pode ser uma dívida que vai ser perdoada de um jeito que não faz sentido natural. Pode ser uma pessoa que vai aparecer na sua vida com uma oferta, uma parceria, uma abertura que você nunca pediu, mas que eu já estava preparando há meses. Eu movo o coração das pessoas. Eu movo as circunstâncias. Eu movo os recursos. E eu já os estou movendo em direção a você. Segundo, há uma restauração de relacionamento que está chegando. Alguém que se afastou. Uma conversa que estava congelada. Uma situação que parecia perdida para sempre. Eu sou o Deus da restauração, e neste mês eu vou colocar pessoas certas no seu caminho e vou remover as pedras que impediam que certas conversas acontecessem. Porque o isolamento nunca foi meu plano para você. Comunidade, amor, conexão, isso é o que eu criei para enriquecer a sua jornada. Terceiro, há uma resposta chegando para uma oração que você já nem lembra mais de ter feito. Sabe aquela oração que você fez há semanas, talvez há meses, num momento de desespero, quando você não sabia mais o que fazer? Aquela que você fez no banheiro, de madrugada, chorando baixinho para não acordar ninguém. Eu ouvi, eu registrei, e a resposta está chegando. Não porque você orou perfeitamente, não porque você é perfeito, mas porque eu sou fiel. Porque a minha palavra não volta para mim vazia, porque o que eu prometo, eu cumpro. Agora, eu preciso te dizer uma coisa com muita seriedade. O que está preparado para você neste mês tem um inimigo.
E esse inimigo vai tentar fazer você desacreditar antes da bênção chegar. Vai colocar no seu caminho situações que vão parecer o oposto do que eu prometi. Vai fazer as primeiras horas, os primeiros dias do mês parecerem pesados, difíceis, sem saída. Justamente para que você desista de esperar. Para que você feche o punho antes de abrir a mão para receber. Não cai nessa armadilha. O que parece escuridão pode ser exatamente a noite que antecede o amanhecer. O que parece um obstáculo pode ser exatamente a última barreira antes da virada. O que parece o fim pode ser exatamente o começo disfarçado. Eu já vi muitos dos meus filhos chegarem pertinho da bênção e desistirem 3 passos antes de receber. E foi de partir o coração, o meu coração, ver eles andarem para trás quando a vitória estava logo ali. Não quero que isso aconteça com você. Por isso estou falando agora, com tanta clareza, com tanta urgência. Aguenta, resiste. Mantenha a fé acesa mesmo quando tudo ao redor tenta apagá-la. O que está preparado para você neste mês é real, é sobrenatural. É carregado com a minha autoridade e com o meu amor, e vai chegar, com ou sem a sua compreensão, com ou sem a sua lógica, entendendo como é possível, porque comigo o impossível tem data marcada para se tornar realidade, e essa data pode ser agora. Escreva nos comentários: eu recebo tudo que Deus preparou para mim neste mês. Meu querido filho, minha querida filha, tem algo que preciso te ensinar agora. Algo que vai mudar a forma como você lê a realidade ao seu redor. Porque a maioria dos meus filhos vive esperando por um milagre grandioso, uma explosão de luz no céu, uma voz audível, um sinal impossível de ignorar. E enquanto esperam por isso, deixam passar dezenas de sinais menores que eu coloco no caminho deles todos os dias. Sinais que estão dizendo claramente: estou aqui, estou agindo, estou preparando. Eu não sou apenas o Deus dos grandes momentos, eu sou também o Deus dos detalhes minúsculos. Eu sou o Deus que coloca uma música no rádio exatamente quando você está precisando ouvir aquela letra, que faz um versículo específico saltar aos seus olhos numa manhã comum, que coloca um sonho no seu sono, que mesmo que você não entenda completamente, deixa uma sensação de paz quando você acorda, que faz uma pessoa falar uma palavra no momento certo, sem saber que aquilo era exatamente o que você precisava ouvir. Eu trabalho nos detalhes. Eu trabalho nas sutilezas, e nos 3 primeiros dias deste mês, os sinais da minha movimentação vão aumentar de intensidade, e eu quero que você aprenda a reconhecê-los. O primeiro sinal que você precisa reconhecer é a paz inexplicável. Quando em meio ao caos, em meio à pressão, em meio às contas por pagar e às situações sem solução aparente, você sentir uma paz que não faz sentido humano. Essa paz sou eu. É a minha presença estabelecendo um escudo ao redor do seu espírito. É o meu Espírito Santo confirmando: estou no controle. Não luta contra essa paz. Não a descarte como ingenuidade ou negação da realidade. Ela é um sinal real de que eu estou próximo e de que estou agindo. O segundo sinal é o sonho ou o pensamento recorrente. Quando uma ideia específica continua voltando para a sua mente, uma decisão que você precisa tomar, um telefonema que você precisa fazer, uma conversa que você precisa iniciar, um passo que você precisa dar, preste atenção. Muitas vezes eu falo por meio de pensamentos persistentes, não de qualquer pensamento, mas daqueles que carregam paz, que apontam para o bem, que constroem ao invés de destruir. Esses pensamentos recorrentes podem ser a bússola que eu coloquei dentro de você para te guiar neste momento. O terceiro sinal são as coincidências que não são coincidências. Quando você ouve a mesma palavra, o mesmo versículo, a mesma mensagem de fontes completamente diferentes em curto espaço de tempo, isso não é acaso. Isso é confirmação.
Eu confirmo a minha palavra por múltiplas vias, porque sei que você precisa de ancoragem, de certeza, de firmeza. Então, quando perceber que o mesmo tema está aparecendo na pregação, na conversa com um amigo, neste vídeo, num versículo que você leu de manhã, pare e preste atenção. Estou confirmando algo para você. O quarto sinal é a abertura de portas que você não forçou. Quando uma oportunidade chega sem que você tenha corrido atrás dela. Quando alguém te liga do nada. Quando uma vaga aparece. Quando um contato ressurge. Quando uma situação que parecia impossível de se resolver, de repente encontra uma saída. Essas aberturas têm a minha impressão digital. Eu movo os corações das pessoas. Eu reordeno as circunstâncias. Eu abro o que estava fechado e não preciso da sua ajuda para fazer isso. Só preciso da sua disponibilidade para entrar quando a porta se abrir. O quinto sinal, e talvez o mais importante, é a sensação de que algo está prestes a mudar. Uma expectativa no espírito, uma inquietação positiva que não é ansiedade, mas antecipação. Quando você acorda de manhã e sente que aquele dia tem peso, tem significado, que algo pode acontecer, não descarte. Acolha, porque muitas vezes eu antecipo no seu espírito o que está para se manifestar no natural. O espírito sempre vai à frente. A fé é a certeza do que se espera, a convicção das coisas que não se veem. E essa convicção frequentemente se manifesta como uma sensação de expectativa antes de a bênção se tornar visível. Nos próximos dias, quero que você treine o seu olhar. Quero que você saia da posição de quem espera grandes explosões e entre na posição de quem nota os movimentos suaves. Como um caçador experiente que conhece cada detalhe da floresta, quero que você conheça cada detalhe da minha movimentação na sua vida, porque eu já estou agindo, já estou preparando, já estou colocando as peças nos lugares certos. A questão não é se eu vou agir, a questão é se você vai perceber quando eu agir. Se você vai ter os olhos abertos o suficiente para reconhecer a minha mão no que está acontecendo. Se você vai ter a coragem de seguir os sinais que eu coloco, mesmo quando eles parecerem pequenos demais para o tamanho do problema que você enfrenta. Lembra que quando Elias estava exausto no deserto, pedindo para morrer, eu não enviei um trovão, não enviei um terremoto, enviei um anjo que tocou nele suavemente e disse: levanta e come, porque o caminho é longo demais para você. E era exatamente isso que ele precisava, não um espetáculo, mas um gesto simples, cheio de cuidado. Assim também sou com você. Nos momentos mais delicados da sua vida, eu apareço nos gestos simples, nas pequenas misericórdias, nas aberturas discretas que carregam mais poder do que parecem. Presta atenção. Os sinais já estão ao redor de você. E nos 3 primeiros dias deste mês, eles vão se intensificar de uma forma que você não vai conseguir ignorar. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma porta específica, com o seu nome nela. Uma porta que eu mesmo coloquei no caminho da sua vida e que está prestes a ser aberta, não pela sua força, não pelo seu esforço, não pela sua inteligência ou capacidade, mas pela minha graça soberana, pelo meu amor inabalável, pela minha fidelidade que nunca falhou e nunca vai falhar. Eu sei que você tentou várias portas ao longo dos últimos tempos. Sei que você empurrou, bateu, esperou mais um pouco e às vezes saiu de uma porta com a sensação de ter perdido tempo. Sei que há situações na sua vida que parecem muros sem janelas, sólidos, altos, intransponíveis. E eu entendo que depois de tanto esforço sem resultado, a tentação de desistir de tentar é grande. A tentação de se conformar com menos do que eu planejei para você é real. Mas preciso que você entenda algo. As portas que não abriram não eram as suas portas. Eram portas que eu deixei fechadas propositalmente, porque atrás delas não estava o melhor que eu tenho para você. Estava o razoável,
estava o suficiente. Mas eu não criei você para o razoável. Eu não planejei para você uma vida de suficiência medíocre. Eu planejei abundância, planejei propósito, planejei uma vida que vai fazer outras pessoas perguntarem o que aconteceu com essa pessoa. E a resposta vai ser simples e poderosa. Deus aconteceu. A porta que está prestes a se abrir nos primeiros dias deste mês é uma porta que eu estou abrindo. E quando eu abro, ninguém fecha. Isso não é figura de linguagem. Isso é a minha palavra, registrada e eterna. O que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. Você está entrando numa temporada onde a minha autoridade vai operar de uma forma que vai desafiar toda a lógica humana. Situações que estavam travadas vão se destravar. Processos que estavam parados vão avançar. Pessoas que estavam distantes vão aparecer. Recursos que pareciam inexistentes vão surgir. Mas preciso te preparar para uma coisa. A porta que vou abrir pode não parecer o que você estava esperando. A maioria das pessoas tem uma imagem muito específica na cabeça de como a bênção de Deus vai aparecer. Uma imagem de como a provisão vai chegar, de como a oportunidade vai se apresentar, de qual forma a virada vai acontecer. E quando a bênção chega de uma forma diferente do esperado, elas não reconhecem. Passam pela porta sem entrar porque não parecia a porta. Quero te dar um exemplo que está na minha palavra e que ilustra exatamente isso. Quando os discípulos estavam no barco durante a tempestade e eu apareci andando sobre as águas, eles não me reconheceram de imediato. Ficaram com medo, pensaram que era um fantasma, porque eu apareci de uma forma que não estava nos planos deles. Não era o que esperavam, mas era exatamente eu, com toda a minha autoridade, com todo o meu poder, pronto para trazer paz para a situação deles. Assim pode ser com a porta que estou abrindo para você. Pode chegar embrulhada num desafio que à primeira vista vai parecer mais um problema. Pode vir pela boca de uma pessoa que você não esperaria. Pode se apresentar como uma ideia que vai surgir na sua cabeça de manhã cedo, enquanto você toma o café. Pode ser uma ligação que vai chegar num momento que você menos espera. A forma não importa. O que importa é que é eu. E você vai reconhecer quando o seu espírito sentir aquela paz que mencionei antes. Aquela paz que não faz sentido, mas que confirma. Isso é de Deus. Então o que eu peço de você agora é que amplie o seu repertório de possibilidades, que tire a moldura que você colocou ao redor de como a bênção pode chegar, que abra os braços para receber de qualquer forma que eu escolha enviar. Porque eu sou criativo, eu sou original, eu não repito fórmulas porque cada filho meu é único e cada situação exige uma resposta específica. A porta está sendo aberta agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo. As engrenagens do meu plano para você estão girando. As pessoas que precisam se mover para criar o seu caminho já estão se movendo. As situações que precisam se alinhar já estão se alinhando. O que você vê com os olhos ainda não reflete o que eu já decidi nos céus. Mas em breve, nos primeiros dias deste mês, o que está nos céus vai se manifestar na terra da sua vida. E quando isso acontecer, quero que você faça uma coisa, que você agradeça, que você reconheça a minha mão, que você não atribua ao acaso, ao mérito próprio ou à sorte o que foi obra do meu amor por você. Porque o reconhecimento da minha presença na sua história é o que mantém as bênçãos fluindo, é o que abre espaço para que eu continue agindo. A gratidão é o solo mais fértil que existe para o crescimento das minhas bênçãos. A porta vai abrir, você vai entrar, e o que está do outro lado vai mudar tudo. Escreva nos comentários: Senhor, estou pronto para receber o que você preparou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, chegou a hora de eu te falar sobre algo que a maioria das mensagens evita, algo que é desconfortável, mas que é absolutamente necessário que você entenda para não ser pego de surpresa. Porque existe um inimigo.
ele é real, ele é estratégico. E ele sabe exatamente o que esses 3 primeiros dias do mês representam para a sua vida. Não quero que você viva obcecado com o inimigo. Não quero que você passe o dia pensando nele, com medo dele, checando cada canto com suspeita. Isso seria exatamente o que ele quer, te distrair da minha presença com o medo da dele. Mas quero que você seja informado, porque o meu povo perece por falta de conhecimento, e eu não quero que você seja destruído por ignorância. O inimigo sabe que quando um dos meus filhos entra num período de bênção, ele precisa agir rápido. Ele sabe que se você perceber o que está acontecendo, se você reconhecer os sinais, se você entrar nos primeiros dias do mês com fé e expectativa, a bênção vai pousar. E ele não pode deixar isso acontecer. Então ele tem estratégias. E eu vou te contar quais são, para que você não seja surpreendido por nenhuma delas. A primeira estratégia do inimigo é a distração. Ele não precisa colocar um problema gigante na sua vida para te derrubar. Às vezes, ele simplesmente enche o seu dia de pequenas urgências, pequenas distrações, pequenas conversas inúteis, pequenas preocupações sem solução, e você chega no final do dia exausto, tendo gasto toda a sua energia em coisas que não têm valor eterno, sem ter orado, sem ter buscado a minha presença, sem ter se posicionado para receber. A distração é uma das armas mais eficientes que ele usa contra os meus filhos, justamente porque parece inofensiva. A segunda estratégia é a memória do passado. O inimigo é um especialista em puxar você para trás. Ele vai te lembrar de todas as vezes em que você acreditou e parecia que não aconteceu nada. De todas as orações que pareceram cair no vazio. De todos os meses que começaram com esperança e terminaram com decepção. Ele vai usar o seu próprio histórico como argumento contra a sua fé. Para que acreditar dessa vez? Você já não tentou isso antes? Olha o que aconteceu. E se você não estiver firme, esse argumento vai enfraquecer a sua expectativa exatamente no momento em que ela mais precisa estar forte. A minha resposta para isso é direta. O passado não determina o futuro quando eu estou envolvido. As suas circunstâncias anteriores não têm autoridade sobre o que eu decidi fazer agora. Cada dia com mim é novo. Cada manhã, as minhas misericórdias se renovam. O que não aconteceu ontem pode acontecer hoje, porque minha graça não está sujeita a padrões humanos. Ela age quando eu determino, da forma que eu determino. A terceira estratégia é a voz da razão excessiva. Esse é um dos mais perigosos, porque parece lógico, parece prudente, parece sábio. É a voz que diz: mas como vai ser possível? De onde vai vir? Não tem como, não faz sentido. Pensa direito. E você começa a calcular, a limitar, a encaixar a minha bênção dentro dos seus parâmetros humanos. E de repente você está colocando teto na minha capacidade. Você está dizendo sem perceber: Deus pode fazer até aqui, mas além disso é impossível. Eu preciso que você entenda que sou ilimitado, que opero fora dos seus cálculos, que quando Abraão e Sara tinham idades que tornavam a gravidez biologicamente impossível, eu não consultei a biologia antes de agir. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, com o exército do faraó atrás deles, eu não consultei a física antes de abrir as águas. Quando os 3 amigos de Daniel estavam dentro da fornalha acesa 7 vezes mais que o normal, eu não consultei a química antes de preservar suas vidas. Eu ajo além do que é possível. E o que está chegando para você também pode ir além de qualquer coisa que você consegue calcular. A quarta estratégia do inimigo é atacar as pessoas ao seu redor para te desestabilizar. Se ele não consegue te atingir diretamente, ele vai tentar te atingir através de quem você ama. Uma discussão no casamento. Um filho que dá preocupação. Um amigo que te decepciona. Uma situação familiar que explode exatamente quando você estava encontrando paz.
E aí você desvia o olhar do que eu estava fazendo para apagar o incêndio que ele acendeu ao lado. Não estou dizendo que você deve ignorar essas situações. Estou dizendo que você deve enxergá-las com clareza e não deixar que elas roubem a sua posição espiritual. Cuida do que precisa ser cuidado, mas não deixa isso te tirar da presença de Deus, porque é na minha presença que você encontra a força para lidar com tudo mais. Você está informado agora. Você sabe o que vem. E saber é poder. Não o poder da autossuficiência, mas o poder de quem entrou na batalha com os olhos abertos, confiando em mim para lutar por ele. Porque a batalha é minha, sempre foi. Eu só preciso que você se posicione e confie. O inimigo pode tentar, mas ele não tem autoridade sobre o que eu já determinei para você. E o que eu determinei para você neste mês é bênção, é provisão, é virada. E nenhuma força do inferno pode mudar isso quando você permanece firme em mim. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso falar sobre algo que pesa no coração de muitos dos meus filhos. Algo que provoca noites sem sono, que gera ansiedade no peito, que faz a cabeça girar com contas e números que não fecham. Eu preciso falar sobre dinheiro, sobre provisão, sobre a realidade financeira que você enfrenta e sobre o que eu já determinei fazer a respeito dela. Eu sei que essa é uma área sensível. Eu sei que há mágoa acumulada em torno do tema das finanças. A mágoa de ter trabalhado tanto e ter tão pouco. A mágoa de ter dado, de ter semeado, de ter feito tudo o que parecia certo. E mesmo assim, a situação não melhorou da forma que você esperava. Há uma ferida financeira em muitos dos meus filhos que vai além dos números. Ela toca a autoestima, toca a sensação de dignidade, toca o medo do futuro, toca a vergonha de não conseguir prover o que a família precisa. Eu vejo essa ferida, eu a sinto. Ela não me é indiferente, e é justamente por isso que eu preciso falar sobre ela agora, porque estou prestes a tocar nessa área da sua vida de uma forma que vai sarar essa ferida de dentro para fora. Deixa eu te dizer algo que vai mudar a forma como você entende a sua situação financeira atual. O que você passa hoje não é punição, não é sinal de que eu te abandonei, não é evidência de que você falhou de um jeito que eu não posso perdoar. A dificuldade financeira que você enfrenta tem causas. Algumas relacionadas a decisões que foram tomadas, algumas relacionadas ao sistema injusto do mundo em que você vive, algumas relacionadas a ataques espirituais diretos contra a sua prosperidade. Mas nenhuma dessas causas tem mais poder do que a minha capacidade de reverter, restaurar e multiplicar. Eu sou o Deus que alimentou 2 milhões de pessoas no deserto durante 40 anos. Não por um dia, não por uma semana, por 40 anos. Maná todo dia. Codornizes quando a carne era necessária. Água de pedra quando o ambiente era impossível. Eu nunca deixei um dos meus filhos morrer de fome no deserto. E não vou começar a fazer isso agora com você. A virada financeira que está a caminho nos primeiros dias deste mês pode se manifestar de várias formas. Pode ser um pagamento que estava atrasado e que vai chegar de repente. Pode ser uma oportunidade de renda extra que vai surgir de onde você menos espera. Pode ser um desconto numa dívida que vai aparecer do nada. Pode ser uma ideia de negócio ou serviço que vai chegar à sua mente com tanta clareza e força que você vai saber que veio de mim.
Pode ser uma promoção, um bônus, uma cliente nova, um contrato novo. A forma não importa. O que importa é que estou movendo recursos em direção a você. Mas preciso que você faça a sua parte. E a sua parte não é correr desesperadamente atrás de dinheiro de qualquer forma. A sua parte é se posicionar corretamente, espiritual, mental e praticamente. Espiritualmente é confiar em mim, é orar, é declarar a minha palavra sobre as suas finanças, é posicionar o dízimo e a oferta com fé e não por obrigação. Mentalmente, é renovar a sua mente sobre dinheiro, porque muitos dos meus filhos têm crenças limitantes sobre riqueza e prosperidade que funcionam como bloqueios. Se no fundo do seu coração você acredita que dinheiro é maldição, que rico não entra no reino, que Deus não se importa com a sua situação material, você vai sabotar sem perceber tudo que eu estou tentando te trazer. Praticamente é estar aberto para agir quando a oportunidade aparecer. Porque eu abro portas, mas você precisa ter a coragem de entrar. Você precisa também romper com o espírito da conformidade. Esse é um dos espíritos mais perigosos que opera nas finanças dos meus filhos. O espírito que diz: é assim que sempre foi, vai continuar sendo assim. A nossa família nunca teve dinheiro. Não adianta tentar. Esse espírito é uma mentira. Eu não criei ciclos eternos de pobreza. Eu criei abundância. E estou disposto a quebrar qualquer ciclo negativo na sua família se você der a mim a autoridade para isso. Declara comigo agora, com fé, mesmo que seja apenas em pensamento. A minha situação financeira está mudando. O ciclo de falta está sendo quebrado. A provisão de Deus está chegando até mim agora, neste mês, nestes primeiros dias. Declara isso não como uma fórmula mágica, mas como um ato de fé no Deus que prometeu prosperar os seus filhos. Na minha palavra está escrito que sou eu quem te dá poder para alcançar riquezas. Não para te tornar arrogante, não para te afastar de mim, mas para confirmar a minha aliança contigo e para que você possa ser uma bênção para quem está ao seu redor. A virada financeira está a caminho. Ela tem o seu nome. Ela foi planejada por mim com amor e cuidado. E ela está chegando nos primeiros dias deste mês com uma força que vai varrer o que estava estagnado e trazer uma nova estação de provisão para a sua vida. Escreva nos comentários: minha virada financeira está chegando. Eu creio em Deus. Meu querido filho, minha querida filha, preciso conversar com você sobre algo que rouba de muitos dos meus filhos aquilo que eu já reservei para eles. Não é o inimigo diretamente. Não é a falta de fé. Não é a ausência de oração. É o medo. O medo silencioso, paralisante, que se instala no coração e transforma cada promessa em dúvida, cada possibilidade em ameaça, cada passo de fé em risco calculado. O medo é uma das forças mais antigas que operam contra os meus filhos. Desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva ouviram o meu chamado e se esconderam, não porque eu fosse puni-los, mas porque o medo havia entrado no mundo e havia distorcido completamente a imagem que eles tinham de mim. O medo fez com que eles enxergassem o Deus que os amou e os criou como uma ameaça, como um juiz, como alguém de quem precisavam se esconder. E essa distorção ainda opera nos corações dos meus filhos hoje, com uma frequência e uma intensidade que me parte o coração. Porque quando você tem medo de confiar em mim completamente, você está vivendo com uma imagem distorcida de quem eu sou. Está enxergando o Pai que te ama de forma incondicional, como se fosse um juiz severo esperando o seu próximo erro. E essa distorção te impede de entrar no nível de intimidade, de confiança e de recebimento que eu planejei para você. Deixa eu identificar os tipos de medo que mais frequentemente roubam dos meus filhos o que é deles. O primeiro é o medo da decepção.
Você já acreditou antes e pareceu que não deu certo. Então agora, quando eu começo a despertar esperança no seu coração, você logo pensa: e se eu acreditar de novo e de novo não acontecer nada? Não aguento mais me decepcionar. E esse medo te faz segurar a fé, te faz manter a expectativa baixa como mecanismo de proteção. Mas o que você não percebe é que ao fazer isso, você não está se protegendo da decepção. Você está se privando da bênção. O segundo é o medo de não ser merecedor. Quem sou eu para receber uma bênção dessas? Eu conheço as minhas falhas, eu conheço o que já fiz. Deus sabe de tudo. E se Ele sabe de tudo, como vai querer me abençoar? Isso é uma mentira. Uma das maiores mentiras que o inimigo planta na mente dos meus filhos. A minha bênção nunca foi baseada no seu merecimento, sempre foi baseada na minha graça. Graça significa favor imerecido. Significa que eu te amo e te abençoo, não pelo que você fez, mas pelo que eu sou. E o que eu sou é amor, puro, inabalável, incondicional amor. O terceiro é o medo do futuro. O que vai acontecer? Como vai ser? E se não der certo? E se ficar pior? O futuro desconhecido ativa uma ansiedade que paralisa o presente. E enquanto você está paralisado pela ansiedade do que pode acontecer amanhã, você deixa de aproveitar o que estou fazendo hoje, deixa de perceber os sinais de hoje, deixa de dar os passos de fé que precisam ser dados hoje, para que o amanhã que você teme se torne o futuro de abundância que eu planejei. Quero te dar uma imagem poderosa que pode te ajudar a entender como lidar com o medo. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Ele saiu do barco. Isso já foi um ato de coragem enorme. Ele colocou o pé fora da segurança do que era familiar e foi na direção de Jesus, na direção de mim. E enquanto ele mantinha os olhos em mim, ele andou sobre a água. Fez o impossível. Mas quando ele desviou o olhar para as ondas, quando ele começou a calcular o tamanho do vento, o tamanho das águas, o risco do que estava fazendo, ele começou a afundar. Não foi a água que o afundou. Foi o medo. Foi o desvio do olhar. E o que eu fiz? Estendi a mão imediatamente. Não deixei ele afundar. Não o julguei pela falta de fé. Apenas peguei na mão dele e perguntei com amor: por que duvidaste? Essa é a mesma pergunta que faço a você agora. Por que duvidar? Eu estou aqui. Estou estendendo a mão. Estou te chamando a sair do barco, a dar o passo de fé que parece insano, a confiar no impossível. E eu prometo, não com palavras vazias, mas com toda a autoridade do céu, que não vou deixar você afundar. O medo não pode roubar de você o que é seu, mas ele vai tentar. E a única arma eficaz contra o medo é a minha presença, não a ausência de circunstâncias assustadoras, porque Pedro estava em pleno mar tempestuoso quando andou sobre a água. Mas a consciência da minha presença no meio dessas circunstâncias é o que transforma o impossível em realidade. Nesses primeiros dias do mês, quando o medo bater a porta, não abre para ele, abre para mim. Quando o medo sussurrar que não vai dar certo, declara a minha palavra que diz que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que me amam. Quando o medo paralisar seus pés, pede que eu segure a sua mão. E eu vou segurar, sempre segurei, sempre vou segurar. Não deixa o medo roubar o que eu já coloquei com o seu nome. A bênção tem o seu nome, a virada tem o seu nome. O milagre tem o seu nome. E medo nenhum tem autoridade para mudar isso. Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de falar sobre algo que está no coração de tudo que eu faço na vida dos meus filhos. Algo que é ao mesmo tempo simples e profundo, cotidiano e sobrenatural, acessível a qualquer pessoa e poderoso o suficiente para mover montanhas. Chegou a hora de falar sobre a oração, mas não de qualquer forma de oração. Quero falar sobre o tipo de oração
que especificamente neste período dos 3 primeiros dias do mês, abre as janelas do céu sobre a sua vida e deixa entrar tudo o que eu tenho para você. Antes de qualquer coisa, preciso desfazer um equívoco que muitos dos meus filhos carregam. A oração não é uma fórmula mágica para me convencer a fazer o que você quer. Não é um ritual que precisa ser executado na forma certa, na quantidade certa, com as palavras certas, para que eu finalmente ceda e haja. Essa imagem de mim é completamente distorcida. Eu não sou um Deus relutante que precisa ser convencido com o volume ou a duração das suas orações. Eu sou um pai que ama os seus filhos e que está muito mais disposto a agir do que você está disposto a pedir. A oração é um canal de comunicação e de posicionamento. É o momento em que você entra na minha presença consciente e intencionalmente. É o momento em que você abre o coração e diz: Deus, aqui estou, preciso de você, confio em você. E esse gesto simples de humildade e confiança é o que cria o ambiente perfeito para a minha ação. Não porque eu precisava da sua permissão para agir, mas porque a oração alinha o seu coração com a minha vontade. E esse alinhamento é o que permite que você receba o que eu já queria te dar. Nos 3 primeiros dias do mês, existe um tipo específico de oração que eu quero te ensinar. Ela tem 5 elementos fundamentais e cada um deles é essencial. O primeiro elemento é a adoração sem pedidos. Antes de pedir qualquer coisa, apenas adora. Reconhece quem eu sou, não pelo que eu fiz por você, mas pelo que eu sou em essência. Eu sou santo, eu sou fiel, eu sou amor, eu sou poderoso acima de toda circunstância. Quando você começa a oração dessa forma, algo acontece no seu espírito, uma abertura, uma leveza, uma consciência da minha presença que prepara o terreno para tudo mais. É como preparar a terra antes de plantar. A adoração prepara o solo do seu coração para receber. O segundo elemento é a confissão honesta, não uma lista de pecados recitada por obrigação, mas uma abertura genuína do coração. Deus, eu confesso que hoje acordei com medo, que senti que não dava conta, que duvidei da sua fidelidade por um momento. Essa honestidade é libertadora, porque quando você para de esconder o que está dentro, eu posso tocar exatamente naquele ponto. E quando eu toco, eu cura, eu restaura, eu fortalece. O terceiro elemento é a declaração de fé. Depois de adorar e confessar, declare o que acredita, mesmo que seja com voz trêmula. Deus, eu acredito que você está agindo nos bastidores da minha vida. Acredito que o que está vindo para mim é bom. Acredito que esses 3 primeiros dias do mês têm o meu nome. Declaração de fé não é afirmação positiva vazia. É a sua voz se unindo à minha palavra e criando um eco entre o céu e a terra. O quarto elemento é a intercessão. Ora pelos outros, pelos que você ama, pelos que te machucaram, pelos que precisam de um milagre assim como você. Quando você quebra o círculo do próprio interesse e começa a interceder pelos outros, algo poderoso acontece. Você entra num nível de conexão comigo que abre dimensões de graça que o interesse próprio não consegue acessar. Job foi restaurado em dobro quando orou pelos seus amigos que o tinham julgado injustamente, não antes, depois. A intercessão é uma chave poderosa. O quinto elemento é o silêncio. Esse é o mais difícil e o mais negligenciado. Depois de adorar, confessar, declarar e interceder, fica quieto, espera, ouve, porque eu também falo. Eu respondo, eu dou direção, eu dou paz, eu dou confirmações no silêncio da oração. Mas se você enche a oração de palavras do começo ao fim, sem nunca criar espaço para me ouvir, a conversa foi só de um lado. E o que mais me alegra não é ser ouvido, mas ouvir você e te responder. Nos primeiros dias deste mês, comprometa-se com essa oração. Não precisa ser por horas,
Não precisa ser com termos rebuscados. Pode ser de pé na cozinha, enquanto o café esquenta. Pode ser deitado na cama antes de dormir. Pode ser enquanto você está no trânsito, no ônibus, na fila do mercado. Eu não moro no templo. Moro no coração aberto de quem me busca, e esse coração aberto é o que convida a minha presença para operar em todas as dimensões da sua vida. Nesses dias, ore assim: Pai, eu te agradeço pelo mês que começa. Te agradeço porque sei que você já foi à frente e preparou o caminho. Abro o meu coração para receber tudo o que você tem para mim. Abro as minhas mãos. Afasto o medo, afasto a dúvida. Estou aqui, disponível, esperando com fé. Faça o impossível, Pai. Faz do jeito que só você sabe fazer. Isso é suficiente, isso é poderoso, isso é o que abre as janelas do céu. Escreva nos comentários: eu busco a Deus e sei que Ele me responde. Meu querido filho, minha querida filha, agora quero te levar por uma jornada por histórias reais, histórias registradas na minha palavra e que aconteceram com pessoas comuns, com limitações reais, com dores reais, com situações que pareciam sem saída, tão desesperadas quanto a sua. Quero que você ouça essas histórias, não como contos antigos, mas como espelhos, porque o mesmo Deus que agiu nelas é o mesmo que está agindo na sua vida agora. Eu nunca, Mud. Ontem, hoje e para sempre sou o mesmo. Deixa eu te contar sobre Ruth, uma viúva moabita, estrangeira, sem posses, sem família do lado do marido, sem perspectiva. O marido morreu, o sogro morreu, e ela estava com a sogra Noemi, também viúva, também sem recursos, voltando para Belém de mãos vazias. Do ponto de vista humano, era uma situação de desespero completo. Duas mulheres sós, sem homem que as protegesse, sem terra, sem herança, sem nada. Mas Ruth fez uma escolha de lealdade, de amor e de fé. Onde você for, eu irei. Onde você dormir, eu dormirei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ela não sabia como as coisas iam se resolver. Ela não tinha um plano detalhado. Ela apenas se postou ao lado de quem amava e confiou que eu, o Deus de Israel, me importaria com ela. E me importei, de um jeito que ela nunca poderia ter calculado. A levei até o campo de Boaz, um parente redentor, um homem de caráter, de posses, de generosidade. Fiz com que os olhos dele pousassem sobre ela. Dei sabedoria a Noemi para guiar cada passo. E no final, Ruth, a viúva estrangeira sem nada, se tornou esposa de Boaz, mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó de Davi. Uma mulher que passou de mãos vazias para fazer parte da linhagem do próprio Messias. Isso não foi sorte, não foi coincidência. Foi eu, operando no tempo certo, pelas pessoas certas, de uma forma que nenhuma mente humana poderia ter planejado. E eu pergunto a você: você está em situação mais desesperada do que Ruth estava? Está com menos recursos, menos esperança, menos possibilidade? Porque se eu pude fazer isso por ela, posso fazer por você. Deixa eu te contar sobre José, vendido pelos próprios irmãos, tratado como mercadoria, levado para o Egito como escravo, depois falsamente acusado e jogado na prisão. Anos de escuridão, de injustiça, de silêncio meu, pelo menos aparente. Mas nos bastidores eu estava trabalhando em cada detalhe. Cada prisão que José passou foi uma escola. Cada sofrimento foi um preparo. Cada humilhação foi um instrumento nas minhas mãos para construir no caráter de José a maturidade que ele precisava para o que estava por vir. E quando o tempo chegou, chegou de repente. Da prisão para o palácio em um dia. Do esquecimento para a segunda posição de poder no maior império do mundo em um momento. Tudo que parecia perdido se tornou plataforma. Tudo que parecia destruição foi o caminho para o destino.
E o mesmo José, que foi vendido pelos irmãos como escravo, foi quem os salvou da fome anos depois, demonstrando que o inimigo planeja para o mal, eu transformo para o bem. A sua situação atual, por mais difícil que seja, pode estar sendo usada exatamente assim na minha mão. Não como punição, não como abandono, mas como preparação, como escola, como o caminho específico que leva ao destino que eu planejei para você desde antes de você nascer. E assim como José não viu o plano completo enquanto estava na prisão, você pode não estar vendo agora, mas o plano existe, é bom e está avançando. Deixa eu te contar sobre Ana, uma mulher que desejava um filho com toda a intensidade do seu ser e não conseguia. Enquanto a outra esposa do marido tinha filhos e esfregava isso no rosto dela, Ana sofria em silêncio. A dor da esterilidade era constante, era pública, era humilhante, num contexto em que ser mãe era uma das maiores marcas de valor para uma mulher. Mas Ana foi ao templo. E no templo ela orou de um jeito que chamou minha atenção de uma forma especial. Ela orou com tamanho desespero, com tamanha honestidade, que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Ela não estava usando palavras religiosas corretas. Ela estava derramando o coração de uma forma crua, real, urgente. E eu ouvi. Não porque a oração dela foi tecnicamente perfeita, mas porque o coração dela estava completamente aberto diante de mim. E Samuel nasceu. O profeta que ungiu reis, o homem que mudou a história de Israel. Ele entrou no mundo porque uma mulher desesperada se recusou a desistir de me buscar. Você pode ser o Ana desta geração, a pessoa que mesmo no desespero, mesmo sem entender, persiste, que vai ao meu encontro com honestidade, com urgência, com fé imperfeita, mas real. E eu vou te responder, porque nunca fechei os meus ouvidos para quem me busca com sinceridade. Essas histórias não são decoração bíblica, são promessas vivas, são espelhos que mostram o meu caráter, o meu jeito de agir, o meu jeito de surpreender, o meu jeito de honrar a fé dos meus filhos, mesmo quando tudo ao redor diz que é tarde demais. Nos 3 primeiros dias deste mês, a sua história pode ganhar um capítulo novo. Um capítulo que vai se tornar o testemunho que você vai contar para outras pessoas daqui a algum tempo. E que vai fortalecer a fé delas, assim como essas histórias estão fortalecendo a sua agora. A minha fidelidade não tem data de validade. O que fiz por Ruth, por José, por Ana, faço por você. Agora, neste tempo, nestes dias. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo mais importante de toda essa mensagem. E eu preciso que você entenda desde já que o que vou compartilhar agora não é apenas uma conclusão, não é apenas um encerramento bonito para um vídeo. O que vou depositar no seu coração neste momento foi guardado com cuidado, foi selecionado com amor, foi preparado especificamente para você, para esse exato ponto da sua vida, para esse exato nível de cansaço ou de esperança que você carrega agora enquanto assiste. Porque eu te conheço. Sei o que está dentro de você melhor do que você mesmo sabe. Sei o que você carrega por fora, as responsabilidades, as contas, os compromissos, as pessoas que dependem de você, mas sei também o que você carrega por dentro, as dúvidas que não fala para ninguém, os sonhos que guardou no fundo da gaveta com medo de se decepcionar de novo, a saudade de uma versão de você mesmo que era mais esperançosa, mais leve, mais cheia de fé. Sei de tudo isso, e é exatamente para essa pessoa, essa que está por dentro de você, que estou falando agora. Preciso que você entenda algo que vai mudar não apenas este mês, não apenas este ano, mas a perspectiva com que você enxerga toda a sua história de agora em diante. O melhor da sua vida ainda não aconteceu. Não é frase de conforto, não é otimismo religioso vazio.
É uma declaração profética, saída do trono do céu, fundamentada no meu caráter, no meu amor e na minha fidelidade que nunca falhou. O melhor ainda está por vir. E eu vou te provar isso com a lógica do meu próprio jeito de agir ao longo de toda a história da humanidade. Pensa no vinho de Caná. Quando o vinho acabou naquele casamento e a situação ficou embaraçosa, o que eu fiz? Não enviei um vinho razoável, não mandei uma solução mediana que resolvesse o problema no mínimo necessário. Mandei o melhor vinho e o mestre-sala. Ao prová-lo, chamou o noivo e disse: a maioria das pessoas serve o bom vinho primeiro, e quando as pessoas já beberam bastante, trazem o inferior. Mas você guardou o melhor para o final. Esse é o meu jeito. Eu guardo o melhor para o final. Eu não me especializo em decepção. Eu me especializo em surpreender os meus filhos com aquilo que supera tudo que eles imaginavam. Se você sente que a vida te serviu vinhos ruins até agora, vinhos de decepção, de perda, de frustração, de esperança que não se concretizou, eu quero te dizer, o melhor ainda não chegou à mesa. O melhor vinho está reservado. E ele está chegando agora, nestes primeiros dias do mês, com uma qualidade, com uma intensidade e com uma abundância que vai fazer você esquecer o gosto amargo do que veio antes. Agora preciso falar com você sobre algo muito específico, sobre o estado do coração que precisa ser cultivado para receber o que está chegando. Porque a bênção não cai no vácuo, ela precisa de um solo. E o solo do coração preparado é o que determina a qualidade da colheita. O primeiro estado do coração que precisa ser cultivado é a expectativa ativa. Existe uma diferença enorme entre esperar passivamente e esperar com expectativa ativa. A espera passiva é aquela que diz, talvez aconteça, talvez não, vou ver o que vem. Ela não age, não se posiciona, não prepara nada. É uma espera conformada, resignada, que aceita qualquer resultado como inevitável. A expectativa ativa é completamente diferente. Ela é a espera de quem sabe que algo está vindo e se prepara para receber. É como um agricultor que planta a semente e então cuida do solo, regra, acompanha, espera com a certeza de que a colheita vem, porque ele conhece as leis que eu mesmo coloquei na natureza. Ele não fica paralisado esperando, ele age como se o resultado já fosse certo, porque confia nas leis que governam o processo. Quero que você entre nos primeiros dias deste mês com essa expectativa ativa. Que acorde no primeiro dia do mês com a postura de quem sabe que algo está chegando. Que olhe ao redor com os olhos de quem está procurando os sinais que já mencionei. Que tome decisões com a confiança de quem sabe que o chão sob os seus pés está firme porque eu sustento. Essa postura muda tudo. Ela muda a forma como você fala, como você se comporta, como você reage às situações. Uma pessoa que espera com expectativa ativa não se desmorona na primeira dificuldade, porque sabe que a dificuldade é parte do processo, não o fim do processo. Ela não deixa que um dia ruim defina o mês inteiro, porque sabe que eu não estou limitado pelo dia ruim de ontem. Ela não fecha as portas do coração por medo de se decepcionar, porque a fé é mais forte do que o medo quando é alimentada pela minha palavra. O segundo estado do coração é o desapego do controle. Esse é um dos mais difíceis, especialmente para pessoas que passaram por muita dificuldade. Porque a dificuldade frequentemente ensina a controlar tudo como mecanismo de sobrevivência. Quando você não sabe de onde vem o próximo recurso, começa a agarrar o que tem com força. Quando você foi surpreendido por situações que te machucaram, começa a tentar controlar cada variável para não ser pego de surpresa de novo. E essa necessidade de controle, embora compreensível e humana, cria uma tensão que bloqueia o fluxo da minha graça. Porque a minha graça não se encaixa nos seus planos de controle. Ela não cabe nas caixas que você monta. Ela não segue os roteiros que você escreve.
Ela age de formas que você não previu, pelas pessoas que você não esperava, nos momentos que você não calculou, porque eu sou soberano, e soberania significa que ajo como eu mesmo determino, não como você planeja. Soltar o controle não significa passividade, não significa cruzar os braços e dizer: Deus vai fazer tudo, eu não faço nada. Significa fazer a sua parte, orar, agir, ser fiel no que está na sua mão e depois soltar o resultado para mim. Significa chegar num ponto de maturidade espiritual onde você consegue dizer: Pai, fiz o que estava no meu alcance, o resto é contigo. E confio que o que você vai fazer é melhor do que qualquer coisa que eu poderia planejar. Abraão chegou nesse ponto no Monte Moriá, quando eu pedi que ele subisse com Isaque, seu filho, sua promessa, a razão de toda a sua fé, e ele foi, não porque era fácil, não porque entendia, mas porque havia chegado num nível de confiança em mim que ia além da sua compreensão. E foi justamente naquele ponto de entrega total que eu agi de uma forma que ele nunca imaginaria. Providenciei o carneiro, confirmei a bênção, e o que parecia o fim da promessa se tornou a confirmação definitiva dela. O que você está segurando com força demais hoje? Que situação você está tentando controlar com tanta intensidade que está esgotando as suas energias? Solta. Me dá. Eu sei o que fazer com isso de um jeito que você não sabe. E quando você soltar, vai sentir uma leveza que não experimentava há muito tempo. Porque o peso do controle é um dos mais pesados que existe. E eu nunca pedi para você carregá-lo. O terceiro estado do coração é a memória da fidelidade. Nos momentos mais difíceis, uma das armas mais poderosas que você tem é a memória. Não a memória das dores, essa o inimigo já se encarrega de manter viva. Mas a memória da minha fidelidade, a memória de cada vez que você estava no fundo do poço e eu apareci, de cada vez que parecia não ter saída e a saída apareceu, de cada vez que você não sabia como ia se resolver e se resolveu de um jeito que você nunca teria imaginado. Essas memórias são âncoras. Elas te prendem à realidade de quem eu sou quando as circunstâncias do presente tentam pintar um quadro diferente de mim. Quando o presente grita que estou ausente, as memórias da minha fidelidade sussurram. Mas lembra quando? Lembra daquela situação? Lembra daquela vez? Eu era fiel então. Sou fiel agora. Serei fiel sempre. Quero que você faça um exercício agora mesmo, depois que esse vídeo terminar. Pega um papel ou o celular e escreve 5 momentos em que você claramente viu a minha mão na sua vida. 5 situações em que as coisas se resolveram de um jeito que só pode ter sido eu. Podem ser grandes, podem ser pequenas, podem ser recentes ou antigas. Apenas escreve e depois lê em voz alta, como uma declaração de fé. Deus foi fiel aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e será fiel agora. Esse exercício simples tem o poder de transformar a atmosfera espiritual ao seu redor. Tem o poder de afastar a nuvem da dúvida e deixar entrar a luz da certeza. Tem o poder de posicionar o seu coração para receber o que está vindo. Porque quem lembra da minha fidelidade passada está preparado para reconhecer a minha fidelidade presente. O quarto estado do coração é a coragem de sonhar de novo. Sabe aquele sonho que você guardou no fundo da gaveta? Aquele projeto, aquela visão de futuro, aquele desejo que você deixou de alimentar porque foi decepcionado demais, porque a vida foi pesada demais, porque alguém disse que não era possível ou porque o tempo passou e parecia tarde demais. Eu preciso que você tire esse sonho da gaveta. Não existe tarde demais comigo. Sara teve o filho da promessa com 90 anos. Moisés começou a maior missão da sua vida com 80 anos. Noé construiu a arca numa idade em que os padrões humanos diriam que era hora de descansar.
Eu não trabalho com os limites de tempo que os homens estabelecem. Eu trabalho com propósito. E o propósito não tem data de vencimento enquanto houver fôlego de vida em você. Aquele sonho que você guardou não morreu. Ele adormeceu. E eu vim aqui hoje, através dessa mensagem, para soprar sobre ele como soprei sobre os ossos secos do vale que o profeta Ezequiel viu. E os ossos se uniram, os tendões se formaram, a carne voltou, o fôlego entrou, e o que era morte se tornou um exército. Isso é o que faço com os sonhos que os meus filhos deixaram morrer. Os ressuscito, os restauro, os atualizo com o meu sopro de vida. Começa a sonhar de novo. Permite que o coração volte a crer, não com o desespero de quem tem medo de se decepcionar, mas com a leveza de quem sabe que entregou o sonho nas mãos certas. Sonha com a sua família restaurada, com a sua saúde recuperada, com as suas finanças sanadas e abundantes, com o seu propósito realizado, com os seus filhos caminhando no meu amor, com a sua vida sendo um testemunho que move outras pessoas para a fé. Sonha, porque eu sou o Deus que dá poder para que os sonhos se tornem realidade. E o sonho que você carrega não está lá por acidente. Coloquei dentro de você como uma semente de propósito que quer crescer, florescer e dar fruto. O quinto estado do coração é a paz que transcende a compreensão. Não estou te prometendo que os primeiros dias deste mês serão sem turbulência. Não estou te prometendo que tudo vai ficar perfeito da noite para o dia, que todos os problemas vão sumir, que a realidade vai mudar de forma instantânea e dramática. Seria desonesto da minha parte fazer isso, e eu nunca fui desonesto com os meus filhos. O que estou prometendo é a minha presença em cada momento, a minha paz que não depende das circunstâncias, que pode existir dentro de você mesmo quando o mundo ao redor está em caos. O apóstolo Paulo escreveu de dentro de uma prisão: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Ele não escreveu isso de um resort, escreveu acorrentado, e mesmo assim tinha uma paz que não fazia sentido humano algum. Essa é a paz que te ofereço. A paz que não é ausência de tempestade, mas presença de Deus dentro da tempestade. A paz que faz você dormir mesmo quando a conta não fechou. A paz que faz você sorrir para os seus filhos, mesmo quando não sabe como vai resolver a situação. A paz que faz as pessoas ao seu redor perguntarem: como você consegue ser assim? E a resposta que vai transtornar o coração delas é simples: não sou eu. É o Deus que vive em mim. Agora preciso te dizer uma coisa com toda a força e todo o amor que tenho dentro de mim. E quero que você receba estas palavras não apenas com a mente, mas com o espírito aberto e receptivo. Você chegou até aqui neste vídeo não por acaso, não foi coincidência, não foi o algoritmo operando aleatoriamente. Eu te trouxei aqui. Coloquei este vídeo no seu caminho porque sabia, antes que você acordasse esta manhã, antes que você pegasse o celular, antes que você clicasse, que você precisava desta palavra exatamente neste momento. Porque conheço o nível de cansaço que você carrega. Conheço a extensão das batalhas que você tem travado. Conheço a dimensão do que você sacrificou tentando cuidar de quem ama. E sabia também que você estava chegando num ponto de virada. Um ponto em que ou a fé dá um salto e sobe para um nível mais alto, ou o desânimo vence e você recua. E vim aqui para ser o impulso que a sua fé precisa para dar esse salto. Não recua. Não fecha o coração. Não deixa que o cansaço da jornada faça você desistir a 3 passos da bênção. Porque a bênção está nesses primeiros dias. Ela tem o seu nome. Foi preparada com amor. Está chegando com velocidade sobrenatural. E quando chegar, vai ser tão obviamente eu que você não vai ter dúvida nenhuma.
Quero que você saiba que eu sou um pai orgulhoso de você. Orgulhoso não porque você é perfeito, mas porque, apesar de tudo, você ainda está aqui. Ainda está buscando, ainda está ouvindo, ainda está com um fio de fé aceso que se recusa a apagar. E esse fio é suficiente para mim. Eu não preciso da sua fé perfeita. Preciso da sua fé real. E ela está aqui, dentro de você, resistindo mesmo quando tudo tenta destruí-la. Nos primeiros dias deste mês, acorda cedo. Busca a minha presença antes de buscar qualquer outra coisa. Coloca a minha palavra na sua boca. Abre as mãos em sinal de recebimento. Olha ao redor com os olhos do Espírito abertos para reconhecer os sinais. Rejeita o medo quando ele vier. Rejeita o desânimo quando ele bater. Rejeita as vozes que dizem que é tarde demais, que não vai acontecer, que você não merece. Porque você não recebe por mérito, recebe por graça, e a minha graça é suficiente para cobrir tudo que você não foi, tudo que você não fez, tudo que você falhou em ser. A minha graça é o meu presente para você, sem condição, sem cláusula, sem asterisco. Puro amor, puro favor, pura fidelidade. O melhor ainda está por vir, está chegando. Está na dobra desses primeiros dias, está preparado, selado, com o seu nome escrito com a minha própria mão, e nada, absolutamente nada, vai impedir que chegue até você se você mantiver o coração aberto para receber. Eu te amo. Te amei antes que você existisse. Te amarei depois que tudo que você conhece tiver passado. E neste mês, neste momento, nestes dias, o meu amor está se manifestando de formas concretas, reais e poderosas na sua vida. Prepara o coração. O melhor está chegando. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.